Glória a Deus, graça e paz. Vamos para mais um vídeo da nossa série Apostólica Profética. E nesse vídeo eu vou dar uma aula completíssima sobre atos proféticos. Então, pega aí um papel, pega aí uma caneta. Você vai anotar porque você vai praticar ato profético na sua casa, no seu condomínio, na sua rua, no seu ministério. Vai ser tremendo, gente. Então, preciso de vocês aí ligados agora, tá bom? Não confiem na mente de vocês. Anotem e guardem essas informações, porque vão ser informações relevantes para o fluir do ministério de vocês. Ó, adorei aqui, Apóstola Fabiana Costa. Agora sim, mudou o nome aí. Isso é alinhamento, isso é porque Deus já está trabalhando. Apóstolo Escarabelo, seja bem-vindo. Fátima Siqueira, só tem fera chegando aí, gente. Eliezer, Tia Poli e Tia Sol, Clínica Vida Psi. Vamos lá, vamos chegando. Tá ligada, apóstola, tá ligada. Faz total diferença. O apóstolo Leonildo ontem falou sobre os títulos, né? Ele falou que quando nós entendemos e aceitamos o título, um anjo é liberado para poder trabalhar nesse título e nessa unção legítima de nosso ministério. Agora, todos vocês que são apóstolos, pastores, profetas, mestres e evangelistas têm obrigação de assistir a série completa dessas lives aqui, gente, porque isso está revolucionando o ministério de muita gente. Eu entendi que a minha missão é despertar o seu ministério e te ajudar a fluir com plenitude no reino legítimo de Cristo, tá? Boas-vindas, Norma, boas-vindas, Pastor Beto, Igreja Renovo de Justiça, Carla, seja bem-vinda. Vamos chegando aí, tomara que o pessoal chegue logo, porque eu já quero começar com definições. Enquanto o pessoal vai chegando, eu já vou avisando aqui, gente. Essa live ela vai ficar também no YouTube, tá? E nós estamos numa semana fantástica. Começou no domingo com o apóstolo Tiago, na segunda apóstolo José Maurício, na terça nós falamos aqui com o apóstolo Léo, hoje apóstolo Coraiola. Coraiola foi tão bom que nós conseguimos marcar para a semana que vem voltar na quarta-feira para falar de ministério, terça-feira, se eu não me engano, ou quarta, para falar de ministério de anjos. Hoje à noite, 20 horas, eu vou fazer uma live falando sobre os capítulos do meu livro Davi Apostólico. É importante assistir. Hoje à noite, 20 horas. E aí amanhã, que é sexta, né? Sexta, sábado, quinta, sexta e sábado, todas as lives vão ser às 5 da tarde. Então amanhã, 5 da tarde, vai ser com Gelson Becker. Gelson Becker é uma autoridade em ativação espiritual. Amanhã, na sexta, apóstolo Joseir Garrido, que é um homem de guerra espiritual. Vocês não têm ideia do conhecimento de guerra espiritual estratégica que ele tem. No sábado, vamos falar com o apóstolo Marcos Paulo, onde nós vamos falar sobre como remover os tijolos da religiosidade e levantar estruturas da igreja apostólica. Aí domingo talvez seja só eu, live só comigo. Na segunda, escatologia apostólica. Nós vamos ter uma live sobre escatologia apostólica com autoridade nesse assunto, para você parar de ficar preocupado com grande tribulação. Vai mudar tudo na tua cabeça de escatologia. Vai mudar tudo. Na segunda. Na terça, se eu não me engano, é o apóstolo Coraiola sobre anjos. Na quarta, vamos falar com o apóstolo... Deixa eu ver quem é a quarta que vem. Quarta-feira é o apóstolo Éder Gregório, gente. E vamos falar quarta-feira que vem sobre o espírito de Jezabel. Olha a profundidade dos temas que nós estamos tratando aqui nesses dias. Isso vale mais do que 10 congressos de mundo espiritual que vocês participaram a vida inteira, não é? Então, tá aí um panorama do cronograma, tá? Quem perder a live, assiste depois, tá tudo indo pro YouTube, assiste, também vai ficar no IGTV.
Gente, outra coisa, na minha descrição aqui em cima tem um site, ministerioricardoribeiro.com.br. Ali vocês vão ter contato com o meu WhatsApp, tem vários botões, vocês vão ver lá. Tem meu WhatsApp, tem grupo para você entrar, tem também, irmãos, eu coloquei lá porque Deus me direcionou. Eu coloquei as minhas contas bancárias do Itaú, do Banco do Brasil e da Caixa, para quem tem o desejo de liberar uma oferta de ativação, uma oferta de honra. Porque quando a gente recebe uma palavra, a gente oferta para selar essa palavra. Então, se você tiver esse desejo, esse entendimento, lá estão minhas contas, tem meu WhatsApp. Se você fizer uma semente, me manda um zap para eu poder liberar o decreto sobre a sua vida. E outras coisas, tem foto também de atos proféticos que nós fizemos. Então é só digitar, lá em cima está escrito, ó, ministerioricardoribeiro.com.br. Amém, gente? Vamos embora. Atos proféticos. O que são atos proféticos, gente? O que são atos proféticos? Em primeiro lugar, o ato profético, vocês podem ir perguntando aqui, se eu conseguir eu vou responder vocês, viu? Vou tentar, o tempo vai passar muito rápido, porque é muito conteúdo. Mas o que são atos proféticos? Atos proféticos são uma lei, o ato profético é uma lei do mundo espiritual. O que é uma lei do mundo espiritual, gente? A lei bíblica, ela só existe para os judeus e para os cristãos, a lei da Bíblia. Eu não posso obrigar um macumbeiro a seguir uma lei bíblica, porque a lei da Bíblia é uma lei para judeus e cristãos. A lei, me presta o Código Penal, o Vadimé com aí, Raíza. Essa lei aqui, ó, Código Penal, essa é uma lei para a humanidade no Brasil. É uma lei humana para o Brasil. Então veja bem, nós temos a lei bíblica, tá aqui, que é para a igreja. Nós temos a lei dos homens, tá aqui. Obrigado, amor, segura aqui. E existe a lei espiritual. O que é a lei espiritual? São as leis que servem para todo o universo espiritual, seja de anjos, de demônios, de Deus, do diabo. Por exemplo, na sexta-feira vamos estar aqui com o apóstolo José Garrido. Eu vou falar sobre a lei dos sinais. O mundo espiritual precisa avisar antes de fazer qualquer coisa na Terra. Isso serve para Deus, para o diabo, para anjos, para demônios. Vocês vão entender na sexta-feira. O ato profético é uma lei espiritual. O que significa isso? Essa lei, ela funciona para o bem, ela funciona para o mal. Ela funciona para pastor, para apóstolo, para crente, ela funciona para judeu, ela funciona para bruxo, ela funciona para macumbeiro, ela funciona para feiticeiro. Por quê? Porque é uma lei do mundo espiritual. O mundo espiritual funciona para todo mundo. Vocês estão entendendo isso? Dá um joinha aí. Então tá aí a primeira definição. Ato profético é uma lei do mundo espiritual, gente. É sempre bom que vocês estejam batendo um coraçãozinho de vez em quando aqui do lado para eu saber que vocês estão me ouvindo, ou então perguntando, ou então dando um joinha. Ok. Segunda coisa, o ato profético é uma atitude, por isso que chama de ato. É uma atitude direcionada por fontes espirituais, seja do bem ou do mal, anjos ou demônios, ou Deus ou diabo. Então é uma atitude direcionada por fontes espirituais e acompanhada de decretos. Então, quando eu faço um ato profético, Ricardo fez um ato profético. Pode ter certeza, esse ato profético ele tem que vir de uma fonte espiritual. Por quê? Porque é profético. Então, eu não posso inventar um ato profético. Eu tive vontade de fazer um ato profético. Não. Um ato profético ele surge no mundo espiritual. Ou ele vai vir de um demônio, ou ele vai vir de um anjo, ou ele vai vir do Espírito Santo, ou ele vai vir de Jesus, ou ele vai vir do Satanás, mas é profético. Então ele vem do sobrenatural e ele tem que ser manifestado em uma atitude minha, um ato profético, um ato que veio do mundo espiritual.
E ele precisa ser acompanhado de decretos. Então o ato profético ele tem que ter palavra também, tem que ter uma verbalização. Porque o ato profético ele é uma oração acompanhada de atitudes espirituais. Tem que ter uma verbalização. Por isso que quando você entrega o dízimo, irmão, você precisa declarar algo com a sua palavra. Quando você entrega a oferta, porque dízimo é ato profético. Quando você bota a mão na cabeça de alguém, você tem que liberar algo com a sua palavra. Quando você se ajoelha, você tem que falar alguma coisa. Por quê? Porque atitudes espirituais devem ser acompanhadas de decretos. E isso, como é uma lei espiritual, serve tanto para o bem quanto para o mal. O macumbeiro, quando bota uma oferenda na encruzilhada, ele deixa também uma verbalização, ele deixa um decreto. Uma pessoa, quando sacrifica um animal na feitiçaria, ela também deixa um decreto. Jesus na cruz, quando ele se fez em ato profético, que foi o maior ato profético de todos os tempos, quando Jesus se deu em ato profético, ele verbalizou: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então ele liberou o decreto do perdão. Até aí tudo bem, gente? Então o ato profético, ele é uma atitude direcionada por fontes espirituais, acompanhada de decreto. E qual é o objetivo do ato profético? Abertura de portais para que o mundo espiritual interaja com o mundo natural. Por quê? Porque a Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, Deus não faz nada na terra sem que o homem autorize. Entenda isso. E o diabo também não pode fazer nada na terra sem que o homem autorize. Por isso que existe brecha. O que é brecha? É uma autorização. O pecado, ele é uma autorização. Uma palavra de maldição que você fala, ela é uma autorização. Ela é um ato profético. Maligno. Entende? Quando você pratica um derramamento de sangue, uma violência, isso é uma autorização. É um ato maligno, inspirado por demônios. Da mesma maneira, a igreja ela tem poder para fazer atos proféticos para que abra portais espirituais para que a glória se manifeste. Então existem portais do inferno e existem portais de Deus. E todos esses portais, eles podem ser abertos através de ato profético, gente. Uma coisa que muita gente tem essa ideia de que ato profético não existe, ato profético é misticismo, ato profético é feitiçaria na igreja. Mas ato profético existe desde o tempo que a igreja é igreja, gente. Olha, o batismo nas águas é um ato profético. Onde já se viu uma pessoa entrar debaixo de uma banheira de água dentro da igreja e se levantar e dizer: agora meus pecados foram perdoados. Ou seja, é uma atitude comum, mas como ela é inspirada profeticamente pela palavra, ela move o mundo espiritual. A Santa Ceia. A gente vai lá no mercado, compra um suco Maguari, compra um pacote de pão de forma e corta em picadinho. Só que quando você come do pão e bebe do suco de uva, no mundo espiritual algo acontece, há um mover sobrenatural. Por quê? Porque é inspirada pela palavra, então é um ato profético. Se ajoelhar para orar, entregar um dízimo e uma oferta, usar o óleo da unção, seja o azeite ou uma essência aromática, que simboliza o jugo que é quebrado por causa da unção. Tudo isso são atos proféticos, até mesmo o casamento. O casamento é um ato profético, um dos maiores que tem. Por quê? Porque o casamento é um mistério. Paulo fala, grande é o mistério. Porque o casamento ele simboliza a unidade de Cristo com a igreja. O casamento simboliza o arrebatamento. Por isso que nós temos que ser contra o divórcio. Porque o divórcio ele é um ato profético que diz: Cristo e a igreja não vão se encontrar. Cristo e a igreja não têm capacidade de viver juntos. Porque se o casamento simboliza o arrebatamento, o divórcio simboliza o não arrebatamento. Entendam isso. Então o mundo espiritual ele se reflete no natural através de atos proféticos. Tá ok, gente? Eu estou falando um monte de coisa bem rápido porque eu estou usando como base isso aqui. A minha apostila, o meu manual de atos proféticos que eu usei durante muito tempo dando treinamento pelo Brasil. Veja bem,
vamos falar um pouco sobre os atos proféticos do diabo, gente. O diabo e seus atos proféticos. O diabo e seus atos proféticos. Existem dois tipos de atos proféticos do diabo, do inferno. O primeiro é o ato profético voluntário. E o segundo é o ato profético involuntário. Gente, eu estou vendo muita gente chegando aqui. Boas-vindas a todos vocês. Eu quero que vocês depois deem uma olhada no nosso stories, porque tem a agenda com o cronograma de cada live apostólica que nós estamos fazendo. E vocês também vão poder assistir essa aqui novamente. Quem está chegando atrasado, vale muito a pena, porque é uma aula completa sobre atos proféticos. Então, o que são atos proféticos voluntários? São aqueles que sabem que as suas atitudes interferem no mundo espiritual. Eu estou falando aqui de ato profético do diabo. Então, o ato profético do diabo, quando é um ato profético voluntário, significa que aquela pessoa que está fazendo aquele ato profético, ela tem entendimento de que está fazendo algo espiritual. Por exemplo, um ritual feito na encruzilhada. A pessoa vai lá, ela bota o nome de alguém na boca do sapo, ela mata uma galinha, ela faz uma oferenda, e no momento que ela faz aquela oferenda, ela libera um decreto de maldição sobre alguém. Ou então ela faz um ritual numa encruzilhada, um derramamento de sangue, mata um animal para poder... vou responder essa pergunta aqui. Para poder conquistar um território. Estão me perguntando aqui como comprar a apostila. Irmãos, faça uma oferta no meu ministério. Qualquer oferta, pode ser até de R$1. As contas estão na minha descrição, tem um link. Você fazendo uma oferta, eu vou te mandar essa apostila e mais outras que nós temos no nosso ministério, tá bom? Então veja bem, rituais de macumba, de feitiçaria, oferenda feita para santo. Tem muita gente que faz oferenda para santo, mas não sabe que é para demônio. É um ato profético. Outra oferenda que muitas vezes o católico... um católico sincretista faz, é colocar o santinho de cabeça para baixo dentro de um copo de água para acelerar um processo. Às vezes a pessoa faz um pedido para Cosme Damião e bota Cosme Damião de cabeça para baixo no copo d'água para acelerar um processo, né, como se estivesse torturando o santo. Então isso são exemplos de atos proféticos. Um outro ato profético maligno, eu estou falando de ato profético maligno ainda aqui. Um outro ato profético maligno que eu vi na infância, irmãos, quem já viu aí, vai avisar, me avise também. É o ato profético de São Longuinho, né? Que a gente verbaliza assim: São Longuinho, São Longuinho. Se você fizer isso que eu estou te pedindo, eu vou dar 3 pulinhos e 3 gritinhos. A gente aprende isso na infância. Irmãos, eu quando era criança, junto com a minha família, nós fazíamos ato profético de São Longuinho. Era uma coisa de louco. Aconteciam coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Que não dá nem para explicar aqui. Botar copo de cabeça para baixo para fazer o objeto desaparecer. Simpatia. Toda simpatia é um ato profético maligno. Outra coisa, bater na madeira para poder... A pessoa fala assim: eu vou bater na madeira para quebrar o azar, para repreender o azar. Isso é ato profético, maligno. Esses são voluntários, a pessoa sabe que está fazendo. E existem os atos proféticos malignos e involuntários. Vou dar aqui um monte de exemplo para vocês. A Sofia está dizendo: desenharam sol no chão também para parar de chover. É isso aí. Agora, muitas vezes a pessoa faz sem saber que está fazendo. Mas ela está sendo inspirada por demônio. Então não deixa de ser ato profético, porque, como eu disse na definição no início do vídeo, tem uma fonte de inspiração espiritual, a pessoa recebe essa inspiração, transforma em uma atitude acompanhada de um decreto. Então nós temos que ter muito cuidado, por exemplo, com as culturas. Eu tenho um livro, também tem e-book dele, chamado Axerá, o espírito por trás da árvore, que eu escrevi junto com o apóstolo Tiago Pitinini. Nesse livro
eu explico que a árvore de Natal é um ato profético maligno que pode destruir um ministério. Já tem gente que briga comigo, tem gente que não acredita, fica chateado, briga comigo. E eu provo no meu livro que o espírito da árvore de Natal, ele nos acompanha o ano inteiro, não é só no dia 25 de dezembro não, meu irmão. Você vai ver esse demônio na Estátua da Liberdade, você vai ver na nota de $1, você vai ver dentro da igreja, você vai ver no ministério. Então, por que será que as pessoas fazem uma árvore de Natal, botam um banquete, o banquete tem que ter determinados itens, se não colocar determinados itens a pessoa se sente mal, se sente em falta, entendeu? São atos proféticos involuntários, a pessoa não sabe que é um ato profético maligno, mas faz, né? O uso de vela de aniversário, que tem uma história, não vou falar sobre isso aqui hoje, mas tem uma história. A vela de aniversário tem uma história, né? E, às vezes a gente faz, eu faço às vezes. Depois eu peço perdão, peço misericórdia a Deus, mas eu preciso que vocês saibam que tem princípio espiritual por trás disso. Colocar papel ou linha na testa da criancinha para anular soluço. Quantas mães fazem esse ato profético? Ai, meu filho está com soluço, vou botar uma bolinha de linha na testa dele, um papelzinho para anular soluço, né? Colocar a imagem de santo no restaurante ou no comércio para atrair prosperidade. Colocar a meia para a fada do dente. O pastor Beto está botando aqui, ó, colocar ovo no telhado para Santa Clara parar de chover. O Gilson está dizendo, colocar linha vermelha na testa da criança para parar o soluço, para quebrar o mal olhado. Então tudo isso, gente, são exemplos de atos proféticos do inferno. Existem, por exemplo, ó, atos proféticos que a pessoa nem sabe que faz. Por exemplo, a fumaça do cigarro. O sopro da fumaça do cigarro é um spray de demarcação do espírito de Leviatã. Então a pessoa está andando na rua, ela não sabe. A pessoa não sabe. Mas ela está lá, ó, espalhando e demarcando o ambiente, né? Então são atos proféticos malignos. Tanto que na macumba, uma pessoa quando vai incorporar certas entidades, ela tem que dar uma baforada. Não muda em nada. Simpatia, diz vira o chinelo, faz isso, faz... Então toda simpatia é um ato profético. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o diabo, ele conhece a lei espiritual dos atos proféticos e ele leva muito a sério. Então ele ensina essa lei para os seus exércitos, porque ele sabe que funciona. Aí chega na igreja, você vai falar uma coisa dessa, o pastor vai falar que é heresia, a igreja vai dizer que é misticismo, a igreja vai dizer que é exagero. Por quê? Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos de Deus, do que os filhos da luz. Entendam isso. Agora, tem uma coisa interessante. Eu falei isso hoje de manhã na live que nós fizemos com o apóstolo Coraiola. Quem não assistiu, o link vai estar disponível no mesmo link dessa série aqui, é um vídeo anterior, né? Então, ó, guirlanda na porta de casa, gente. Guirlanda é uma coroa de flores. A pessoa no Natal bota uma coroa de flores na porta de casa, igualzinha aquela que bota em cima do caixão quando alguém morre. Então isso aqui, gente, vai longe, esse assunto vai longe, mas eu tenho que evoluir, que já passou meia hora e eu estou metralhando aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Jesus falou para Pedro o seguinte. Agora vamos entrar aqui no poder de Deus. Jesus falou para Pedro o seguinte: Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, ó, tem algumas chaves que eu vou te dar. Você não conhece. E são chaves que vão fechar portais do inferno. Vão fechar os portais. Porque o diabo está abrindo portal aí através dos atos proféticos. Mas a igreja, qual é o trabalho da igreja? Fechar portais do inferno e abrir portais de anjo. Esse é o trabalho da igreja. Principalmente a igreja apostólica e profética. Por isso que existe duas igrejas. A igreja de dentro das quatro paredes, que é a igreja religiosa, e a igreja de fora das quatro paredes. Porque os portais do inferno estão abertos do lado de fora, irmão.
Aí a gente entra dentro da igreja, erguei as mãos e fica dando aleluia, glória a Deus, mas o inferno está fazendo a festa do lado de fora, às vezes do outro lado da rua da igreja, às vezes do lado da igreja, parede com parede. Então o nosso trabalho é fechar portal do inferno e abrir portal do céu. Por isso Jesus falou, vou te dar chaves. Que chaves são essas? Atos proféticos. São essas chaves, né? E aí você vai perceber que os atos proféticos que o diabo faz, entenda isso, ele aprendeu com Deus. Você quer ver que coisa louca, gente? Eu vou ler aqui rapidinho. Quem tiver com caneta, anota rápido. Quem não tiver, assiste a live depois. Olha só, em Êxodo capítulo 8, versículo 17 e 18, a Bíblia diz que Arão pega o cajado e bate com o cajado no chão assim, ó. E Deus envia uma multidão de piolho para o Egito. Agora, onde é que a gente vê alguém batendo com o cajado no chão? Nos filmes de feitiçaria, nos filmes de bruxaria, nos filmes da Disney, que a gente vê o bruxo segurando um cajado, né? O Gandalf, com aquele chapelão com cajado, fazendo sinais. Mas olha aqui o que a gente vê em Êxodo. Arão bate com o cajado no chão e Deus envia uma multidão de piolhos. Entenda isso. Em Levítico capítulo 12, versículo 13, Deus fala para Abraão o seguinte, ó, corta a pele do pintinho das crianças de 8 dias, para fazer a minha aliança com eles. Isso é um ato profético, gente, derramamento de sangue. Na minha aula sobre aliança, vocês vão entender que o sangue ele tem um propósito de derramamento de sangue. Hoje não precisa mais, porque Jesus já derramou sangue por nós. Mas esse ato profético era muito importante quando se selava uma aliança com Deus no Antigo Testamento. Tinha que ter derramamento de sangue. Por isso que quando Deus fez aliança com Abraão, em Gênesis 15, Deus falou, corta os animais, derrama sangue dos animais, e eu passarei no meio deles. Por isso que tinha que ter sacrifício de sangue no Antigo Testamento. Agora, como Jesus derramou a última gota de sangue por nós, a igreja não precisa mais derramar sangue para fazer ato profético. Só que o diabo continua. Então, onde é que o diabo aprendeu a matar galinha, matar bode, matar cabrito, matar animal e botar na encruzilhada? Onde é que ele aprendeu? Na lei dos atos proféticos e na lei do derramamento de sangue, que está na Bíblia. Jesus, que Deus usava. Entendam isso. Isaías capítulo 21, versículo 12. Em Atos também, em Isaías, olha, Antigo Testamento, Isaías 21, 12, em Atos 18, 18, os profetas e apóstolos raspam a cabeça como ato profético de humilhação e quebrantamento. Raspam a cabeça. Está escrito que os profetas em Isaías 21, 12 raspavam a cabeça. Em Atos 18, 18, apóstolos raspando a cabeça. Aí você vê quem é que raspa a cabeça hoje. É quem vai fazer cabeça no candomblé. Olha como é que o diabo sabe a lei dos atos proféticos. Né? A pessoa, para iniciar no candomblé, ela tem que raspar o couro cabeludo para os demônios. João capítulo 20, versículo 21 e 22, Jesus, ele vê um cego, Jesus cospe no chão, e aqui para nós, irmão, deve ter sido uma cusparada de alto nível, né? Deve ter sido aquela de preparar mesmo. Cuspiu no chão e esfregou no rosto do cego. E logo depois ele disse para o cego, vai lá e lava o teu rosto no tanque. O homem ainda teve que aprender a andar de olho fechado, porque não enxergava, cheio de cuspe no rosto, para se lavar no tanque. Né? Se não fosse bíblico isso, certamente poderia se dizer que é do diabo. Né? Certamente ia dizer, isso é coisa do diabo, cuspir no olho de uma pessoa e mandar ela se lavar. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 8, um homem é curado de lepra porque ele mergulhou 7 vezes num rio. Naamã, lembra disso? E agora quem é que manda fazer os mergulhos de erva? Mergulho disso, mergulho daquilo? É a feitiçaria. Vocês estão me acompanhando, gente? Na feitiçaria tem banho de descarrego, banho de erva, banho disso, banho daquilo. Então olha como é que o diabo, ele começou a usar os poderes que eram para estar sendo usados pela igreja, mas não é usando deliberadamente não, por inspiração divina e do Espírito Santo.
Vou continuar. 2 Reis, capítulo 6, versículo 4. O profeta Eliseu joga um pedaço de madeira na água para fazer o ferro do machado flutuar. Isso na linguagem da macumba é mandinga. Levítico, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 e 20. Um ato profético envolvendo sal grosso no prato virgem, meus irmãos. Quem é que trabalha com esse negócio de sal grosso e prato virgem nos dias de hoje? Então Deus usa o que Ele quer. Deus usa o que Ele quer, né? E aí a gente vai seguindo aqui na apostila. Eu tenho muitos outros exemplos. Para você ter uma ideia, Ezequiel capítulo 4, depois você lê, versículo 1 ao 5, Deus manda fazer uma maquete, fazer um ato profético com uma maquete e gerar uma intercessão profética orando pela maquete. Em Ezequiel capítulo 4, versículo 9, Deus manda o profeta, olha que coisa de louco, Deus dá para o profeta uma receita de comida. Qual é a religião que hoje manda fazer receita na encruzilhada? Ovo cozido com farofa, com arroz, com frango. Em Ezequiel capítulo 4, 9, Deus dá para o profeta a direção de uma receita de comida. E para piorar, Deus fala assim, na hora que você for preparar a lenha, no lugar de usar madeira, usa fezes humanas. Fezes humanas. Fezes de animais. Porque quando Deus mandou usar fezes humanas, o profeta Ezequiel se escandalizou e Deus falou, então tá, então usa fezes de animais. Já que não é para usar cocô de gente, usa de animal pelo menos. Olha como é que essas coisas vêm acontecendo na história da Bíblia, né? Em Êxodo 15, 22, uma árvore é jogada no mar para transformar as águas amargas. Em Gênesis capítulo 30, Deus orienta Jacó um ritual para enriquecer, gente. Gênesis 30, Deus fala, Jacó, pega as canas, raspa as canas, bota na beira do lago. Quando as ovelhas forem beber, elas vão olhar para as canas e elas vão começar a gerar o que eu prometi na sua prosperidade. E Cristo, sem falar de Cristo, né, gente? Que Cristo, ele é o maior ato profético, né? Porque ele mesmo foi o ato profético. Ele se deu na cruz do Calvário como ato profético, tá bom? Então, o que eu preciso que vocês entendam aqui, eu não vou ficar aqui dando muito detalhe não, porque quem quiser a apostila depois, é muito simples, gente. Algumas pessoas ganharam a apostila de brinde hoje na live de manhã, porque eu falei, quem assistisse ao vivo a live de manhã eu ia dar a apostila, então alguns já ganharam. Quem não ganhou a apostila, vai fazer uma oferta no valor que quiser, pode ser de 50 centavos, meu irmão, não tem problema. Transfere para minha conta, tá aqui, ó, lá em cima tem o link da biografia, aí você vai pegar, você vai clicar no link e lá embaixo vai estar a minha conta. Você transfere e eu te mando a apostila. Lembrando que a unção que você recebe é na medida da unção que você honra, tá bom? Mas é uma maneira de você me abençoar também, porque você não tem ideia de como tem sido exaustivo preparar esse material para vocês. Agora, amanhã, escute isso, amanhã, 5 da tarde, nós vamos fazer uma live com o apóstolo Gelson Becker sobre ativação profética e eu vou dar outro brinde para quem assistir, tá? E hoje à noite eu tenho uma live com o apóstolo Tiago, onde eu vou falar sobre o meu livro Davi Apostólico. Possivelmente você vai querer comprar esse livro porque é um manual apostólico tremendo. Agora vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui o que eu posso falar para vocês mais sobre ato profético sem que o tempo nos sabote. Veja bem. Que tipo de oração pode acompanhar um ato profético? Eu já vou abrir para perguntas. Você pode fazer um ato profético com oração de arrependimento e confissão de pecados. Então muitas vezes Deus vai te dar um ato profético, olha, eu quero que você faça um ato profético pela nação, você vai lá no Congresso Nacional e você vai fazer isso, e a sua oração vai ser uma oração de arrependimento e confissão de pecados. Ou pode ser
ato profético para quebra de maldição, com oração. Sempre tem que ter uma oração, uma verbalização. Para quebra de maldição, para consagração, oração para guerra espiritual, oração para prosperidade. Eu já vou citar vários atos proféticos que eu fiz aqui para vocês. Só para finalizar essa introdução aqui, uma coisa que eu falei hoje na live com o apóstolo Coraiola, eu vou repetir aqui hoje, é que quando Moisés ele entra no palácio de Faraó, Moisés encontra dois bruxos. Um chamava-se Janes e o outro chamava-se Jambres. Ambos carregavam um cetro, um cajado. Cajado, a ponta significa poder. Esses bruxos, eles não eram bruxos comuns, eles eram os bruxos do Faraó. Irmão, ninguém no planeta era mais poderoso do que aqueles dois bruxos. Eles eram os bruxos do Faraó, do Egito. O Egito, por si só, é conhecido por mover forças sobrenaturais que ninguém consegue explicar até hoje. Prova disso são as pirâmides e os desenhos encontrados. Até alguns acreditam em poderes alienígenas, sabe-se lá o quê, porque até hoje ninguém consegue explicar aqueles desenhos. Então tinha dois bruxos, Janes e Jambres. Só que aí Deus lá no monte, Deus fala para Moisés assim: Moisés, joga o seu cajado no chão e pega o cajado pela cauda. Quando Moisés joga o cajado pelo chão e pega pela cauda, agora esse cajado, mesmo sendo um pedaço de pau comum, ele tinha uma unção profética. E aí Deus manda Moisés ir lá no palácio de Faraó. Quando Moisés chega no palácio de Faraó, Moisés joga o cajado no chão e o cajado vira serpente. Os bruxos fazem o mesmo, eles jogam os dois cajados no chão e os cajados viram serpente. Até aí tudo bem. Ou seja, tanto Moisés quanto os bruxos estavam movendo no poder do ato profético. Mas acontece algo interessante. A Bíblia diz que o cajado de Moisés... Interessante que a Bíblia não fala que a serpente de Moisés engoliu a dos outros bruxos. A Bíblia diz que o cajado de Moisés engoliu os dois outros cajados. O que significa isso? Que Moisés ele representa a igreja. E os bruxos representam os poderes das trevas. Então, quando a igreja ela olha quando a igreja se posiciona diante dos poderes das trevas e diz: esse poder que vocês estão usando não é de vocês, esse poder é meu, eu vim aqui resgatar, eu tenho direito, esse poder que vocês estão usando não é de vocês, é nosso, é de Deus, está na palavra, é da Bíblia. O nosso cajado vai engolir o cajado deles. Porque a macumba tem poder. Às vezes a macumba está do lado da sua igreja e tem poder na macumba e não tem na sua igreja. Tem gente que fala em língua do demônio na macumba, mas ninguém fala em língua na igreja. Tem gente que cai arrebatado na macumba, arrebatado pelos demônios, não é arrebatado na igreja. Tem gente que faz um ritual na macumba e fica rico no dia seguinte, e o pessoal na igreja fica dando dízimo, oferta e não prospera. Por quê? Porque o cajado de Faraó está funcionando, mas o cajado de Moisés não. Então nós temos que pegar de volta o nosso poder. Isso é autoridade espiritual. Amém, gente? É importante que vocês entendam que o ato profético é um poder dado para a igreja. Não precisa ser profeta para fazer um ato profético, mas precisa estar aberto a uma revelação profética. Deus pode direcionar um pastor para fazer um ato profético. Deus pode direcionar um irmão de oração, um intercessor. Deus pode direcionar um ministro de louvor. Deus pode direcionar um novo convertido, um mestre, um ancião. Mas tem que ser uma direção divina. Cuidado com esse negócio de inventar, né? Porque tem um negócio, uma criatividade que eu não sei de onde vem, que a pessoa fala assim: eu senti de Deus de fazer um ato profético, senti, mas não sentiu de Deus nada, tá viajando na maionese, sabe? Fica criando, tentando forçar a barra. Não, deixa Deus te dar. Deus pode dar através de um sonho, Deus pode dar através de uma visão, Deus pode dar através de uma revelação, Deus pode falar através de um profeta. Olha que coisa interessante. Uma vez alguém falou para mim assim: apóstolo, eu estava num churrasco, né? E aí um pastor falou para mim assim: apóstolo, Deus mandou você mergulhar 7 vezes nessa piscina, com roupa e tudo,
que ele vai te dar 7 chaves espirituais. Irmãos, eu nem tirei o celular do bolso. Eu mergulhei na hora. Deus mandou, dei 7 mergulhos. Quando eu acabei de dar o último mergulho, o pastor estava rindo. Brincadeira, eu estava brincando. É claro que eu liberei um decreto de juízo sobre a vida dele. É óbvio que eu liberei. E depois eu falei, Senhor, se o Senhor quiser me abençoar, me abençoe, porque eu tive fé. E Deus me abençoou de várias maneiras depois disso. Não sei se foi por causa do mergulho ou não. Mas nós temos que ter muito cuidado para saber se o ato profético vem de Deus, vem do diabo ou vem da nossa carne. Tá bom, gente? Bom, só faltam 19 minutos e eu estou correndo aqui. Alguns atos proféticos que eu já fiz, né? Vários. Eu tive a possibilidade de orientar uma igreja a rodear 7 vezes a uma igreja católica numa cidade do Brasil, que eu não vou citar o nome aqui. E essa cidade do Brasil, ela tinha um padre, que era um padre que tinha poderes. Esse padre, ele botava a mão nos reatores de uma usina elétrica da cidade e dizia assim: o espírito de Santa Maria dos pobres vai entrar nas casas através da eletricidade. E esse padre andava pelos comércios da cidade, pegando indulgência dos comerciantes. Todo mundo tinha medo dele. Então eu orientei a igreja, e nós rodeamos 7 vezes aquela igreja e declaramos que aquele padre ia sair daquele lugar. Alguns dias depois, aquele padre mandou um comunicado por jornal, eu tenho a cópia do jornal aqui, dizendo que ele não queria ser mais padre, que ele ia largar a batina e que ele ia se casar e seguir uma família tradicional. Olha que coisa linda. Também fizemos atos proféticos em uma outra cidade aqui do Brasil, que eu não vou citar o nome, por uma questão de inteligência espiritual, mas essa cidade ela tinha uma capela criada por índios, e essa capela ela era um lugar onde demônios se apoiavam, uma capela que era idolatrada até os dias de hoje, desde os dias dos jesuítas, no meio de uma cidade aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E nós também fizemos um ato profético ali, dizendo que aqueles demônios iam cair, que aquela capela ia cair, capela de idolatria a anjos e a espíritos indígenas. E no dia seguinte um ônibus perdeu a direção e entrou e derrubou a metade daquela capela. Tá? Fizemos atos proféticos, eu tenho fotos no meu site, tocando chofar na casa da presidenta Dilma, no portão da presidenta Dilma, na época da sua eleição como presidenta, também no tempo do Lula. Fizemos atos proféticos na esplanada do Ministério, no Congresso Nacional. Eu tenho uma foto, eu acabei de postar aqui embaixo no meu Instagram, depois vocês vasculhem, que nós fomos orar diante do Congresso Nacional, e na hora que nós estávamos orando, um carro perdeu a direção e ele veio rodando e batendo em vários carros para nos alcançar, e o anjo do Senhor não permitiu, mas eu consegui fotografar o carro ali todo destruído. Uma certa vez, orando de frente para o Congresso Nacional, houve uma ventania e uma nuvem no alto, em cima do Congresso Nacional, uma nuvem se transformou no rosto de uma caveira. E Deus me revelou que havia um espírito de morte sobre a nação, um espírito de Omulu. E nós, eu e mais alguns pastores, oramos e guerreamos. E aquele espírito, a nuvem foi se dissipando. E Deus dizia que ele estava repreendendo aquele espírito. Fizemos atos proféticos. O apóstolo Tiago Pitinini deve estar assistindo a live. E sinaliza aí se tiver, Tiago. Já fiz muito ato profético com o apóstolo Tiago. Um deles foi no centro do mapa da América Latina, no centro geodésico da América Latina. Nós entornamos óleo consagrado lá e declaramos sobre o Brasil, pregamos um prego com uma direção que Deus nos falou, com alguns decretos escritos ao redor do prego. Já fizemos atos proféticos em igreja, uma certa igreja, eu não me lembro se foi em Nova Viçosa, na Bahia. Deus mandou nós pintarmos todo o telhado da igreja com óleo, com azeite extra virgem. Então nós providenciamos dezenas de litros de azeite extra virgem e ungimos o telhado da igreja.
Cada ato profético tinha um propósito, tinha uma direção. Olha o Tiago aí sinalizando. Fizemos atos proféticos em Sobradinho, em Brasília, no Distrito Federal, no sul do Brasil, na fronteira sul do Brasil, em Santana do Livramento. Também fizemos no norte. Não tive ainda a oportunidade de estar em Oiapoque e em Chuí, mas estive fazendo ato profético no norte, nas regiões de Porto Velho, nas regiões de Rondônia e do Amazonas. Fizemos ato profético no Encontro das Águas, no Rio Amazonas. Então nós temos uma experiência muito vasta nesse trabalho de ato profético. Não apenas nesses atos proféticos de conquista territorial, mas fazemos ato profético o tempo inteiro, né? No corredor da nossa casa, fazemos ato profético na rua, fazemos ato profético dentro de comércio. Então, o profeta, ele não se move apenas verbalmente, ele se move através de atitudes. Por isso, irmão, para finalizar esse estudo, eu quero dizer o seguinte: 2 cuidados que um profeta precisa ter. O primeiro cuidado é cuidado com o que você fala, porque a sua boca é uma máquina de guerra, meu irmão. Por isso que a visão de Cristo em Apocalipse tem uma espada saindo da sua boca. Principalmente para quem tem uma unção profética. Cuidado com o que você fala. Fale pouco e fale precisamente. E em segundo lugar, cuidado com suas atitudes, porque você não tem ideia de que os seus movimentos falam no mundo espiritual. Às vezes uma cadeira que você senta, meu irmão, você deixa uma marca sobrenatural, né? Se você é cabeleireiro e tem uma unção de ato profético, você pode impor as mãos na cabeça das pessoas sem elas perceberem. Olha que tremendo. Então, a sua profissão pode ser uma máquina de atos proféticos, viu? Tá aqui, eu já resumi a minha apostila aqui em altíssima velocidade. Lembrando que quem quiser essa apostila, basta fazer uma semeadura do jeito que quiser em nosso ministério. Na descrição tem as contas. Ou pode me chamar no WhatsApp. Na minha bio aqui também tem meu WhatsApp. E a gente fala. Deixa eu ver as dúvidas de vocês, gente, antes que o tempo acabe. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui até agora. Quem tiver pergunta, pode perguntar. Deixa eu ver o que tem aqui. Partindo desse princípio, a crucificação de Jesus foi o maior ato profético já existente? Sim, Wallace. Inclusive, a crucificação de Jesus foi o primeiro ato profético da humanidade. O primeiro. Porque a Bíblia diz que ele foi morto antes da consumação do mundo. Bom, Jesus soprou também, os discípulos receberam o Espírito, né? Eu geralmente, quando eu oro pelas pessoas, eu não boto a mão para elas caírem arrebatadas. Eu sopro. Se cair, caiu. Se não cair, não caiu. Geralmente cai em multidões. Eu não boto a mão, porque Deus me deu essa direção de soprar e as pessoas receberem o Espírito. Igrejas que fazem campanha levando objetos para casa, dizendo que são consagrados, pode ser atos de Deus? Cleide está perguntando. Cleide, pode sim. Agora, por experiência, eu posso dizer que 90% das campanhas das igrejas tem muito mais fundamento na imaginação do pastor do que no ato profético. Então tem muita campanha que é uma ideia do pastor, uma ideia para arrecadar, uma ideia para estimular a fé dos irmãos. Bota o copo d'água em cima da televisão, não sei o que lá. Muito cuidado com a Igreja Universal, por exemplo. A Igreja Universal ela faz muito misticismo sob o pretexto de que é ato profético, mas não é não. A maioria disso é imaginação. Você vê, você não sente paz quando acontece, geralmente envolve muita ganância, mas isso fica para a gente aprofundar em um outro momento. Bom, apóstolo Escarabelo, fizemos vários decretos no Centro Geodésico da América do Sul, Chapada dos Guimarães. Foi lá, apóstolo, que nós estivemos também, onde fui ordenado profeta e depois liberado autoridade sobre as nações. Tremendo aquele lugar, né, meu irmão? Tremendo. Chapada dos Guimarães, estive lá fazendo ato profético 2 ou 3 vezes e foi maravilhoso. Eu e o apóstolo Tiago Pitinini. Deixa eu ver. Para fazer um ato profético é preciso jejuar por quantos dias?
Minha irmã, você só precisa jejuar se Deus mandar jejuar, se você sentir no espírito que é para jejuar. Nem todo ato profético precisa de jejum. O jejum, ele é para mortificar a tua carne. Se você sentir que a tua carne está muito alvoroçada, se a tua natureza carnal está muito alvoroçada, é necessário você mortificar a carne através do jejum para facilitar o seu fluir no mundo espiritual. O apóstolo Scarabello está dizendo que mora no Mato Grosso. Mato Grosso é tremendo, meu irmão. Já ministrei aí em Cuiabá, em tantas igrejas, né? Igreja Batista Nacional, pastor Sebastião, não lembro o nome da igreja dele, vários pastores. Perdi alguns pastores amigos aí que... Tinha um pastor que eu peguei aí na igreja dele, ele parecia com aquele César Menotti, eu acho. Acabou falecendo tem uns anos atrás. Mas já ministramos muito em muitas igrejas em Cuiabá. Terra maravilhosa. Inclusive foi no aeroporto de Cuiabá que eu conheci pessoalmente o apóstolo José Garrido, que vai estar comigo na sexta-feira aqui na live às 5 da tarde. E ele me contou uma história terrível, que não me convém dizer aqui, envolvendo batalha espiritual num nível muito elevado que a maioria de vocês não estão prontos para ouvir. Bom, gente, metralhei o mais rápido possível esse assunto, mas eu entreguei bastante revelação, mas eu falei rápido para que vocês possam fazer perguntas. Então, se vocês não perguntarem, enquanto vocês vão perguntando, eu vou dizendo para vocês que são pastores, apóstolos e profetas, vocês precisam entender duas coisas. Primeiro, Deus usa o que quer para fazer ato profético. Então, eu geralmente faço muito ato profético criativo. Às vezes Deus fala assim, pega um pouco daquela terra, pega um pedaço daquela árvore, pega água na torneira, pega aquele pano, pega... Eu às vezes estou pregando na igreja e Deus manda eu usar coisas, objetos que estão por ali. Então, isso é muito comum. A gente precisa ficar atento que a natureza, ela por si só, ela é um banquete de ferramentas, é um arsenal de ferramentas para ato profético. Agora, algumas coisas que, para quem gosta de se mover em ato profético, tem alguns objetos que eu gosto de sugerir que vocês colecionem, que vocês tenham, porque são muito úteis. Primeiro são bandeiras, né? Bandeiras são muito úteis. Então, se você tiver condição, tenha uma bandeira de Brasil, tenha uma bandeira de Israel, tenha uma bandeira de Jerusalém, tenha bandeira dos países, quanto mais melhor, tenha bandeira da sua cidade, do seu estado, porque Deus pode usar muito você com bandeiras para fazer ato profético. Eu tenho referência bíblica para isso, em Isaías 62:10, em Números capítulo 1, Números capítulo 11, mas o tempo está passando, então tem que correr. Outra coisa, para quem é pastor, profeta, apóstolo, é importante também ter chofar. Infelizmente eu não tenho chofar, porque eu já tive mais de 10 e todos eu ofertei. Está na hora de vocês ofertarem um chofar para mim. Se forem fazê-lo, eu gosto do grande, do jumbo. Mas o chofar é uma ferramenta muito útil para fazer ato profético. O pastor Beto está dizendo aí espada. Espada é muito bom. Agora, cuidado, porque tem muitas espadas de maçonaria sendo vendidas nas lojas, espadas com símbolos de maçonaria. Cuidado, comprem as espadas certas. Espada é bom. Óleo, gente, eu gosto muito de usar azeite extra virgem. Tem muito óleo misturado que vende nas lojas de essência. Eu prefiro usar azeite extra virgem mesmo. E eu também, quando não tenho óleo, eu oro para derramar óleo na minha mão, porque eu me movo em Cantares, Cantares capítulo 5, que a Bíblia diz que escorria óleo das mãos. Então eu oro e a minha mão transpira óleo, e eu uso às vezes. Estacas, réplicas da Arca de Deus, é muito bom ter também. Maquetes. Então são alguns objetos que você pode usar para poder trabalhar com ato profético. Leão, assim, eu tenho, por exemplo, um leão de plástico que eu carrego há muitos anos, ou objetos de leão. São só as ferramentinhas, né, que você vai usando, cajado, ferramentas que você vai usando que podem ser úteis no mover de ato profético, tá? E o tempo está passando aqui. Vamos lá. Perguntas? Bom, ato profético para purificação de ambiente, sim. Cajado, o pastor Beto botou aqui.
Existe um tipo específico de óleo da unção para atos proféticos? Não. O único óleo da unção que a Bíblia dá uma receita, o próprio Deus falou assim: Moisés, esse aí é só para você usar e ninguém mais usa. Então não adianta você querer copiar a receita bíblica. O óleo é um ato profético. Uma vez eu fui dar uma orientação para um irmão por telefone, eu falei assim: pega óleo da unção. E ele falou: eu não tenho. Eu falei: pega azeite. Ele: eu não tenho. Eu falei: então pega manteiga, meu irmão. Pega manteiga aí que eu vou consagrar. Ele pegou manteiga, eu consagrei, ele usou manteiga, porque era o que tinha, né? A Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo funciona desde que haja uma fé e uma direção profética que move isso, né? Não é a fórmula do óleo que vai fazer a diferença, é o mover profético que está por trás disso. Tá bom? Temos ainda 4 minutos. Quem quiser aproveitar. Então, enquanto vocês escrevem aí, atenção total. Hoje, às 8 da noite, eu vou estar entrando aqui mais uma vez como convidado do apóstolo Tiago, e eu vou falar rapidamente sobre cada capítulo do meu livro Davi Apostólico. É tremendo. Hoje, 8 da noite. Segunda coisa. Amanhã, às 5 da tarde, estarei com o apóstolo Gelson Becker, falando de ativação profética aqui. Terceira coisa, irmãos, vocês que têm sido abençoados, têm desejo de semear no nosso ministério, isso é bênção, isso é de Deus, não é pecado não, irmão. Então, se você tem condição, tem desejo, aqui em cima tem um link, ministérioricardoRibeiro.com.br. No link você vai encontrar minhas contas, você vai encontrar o meu WhatsApp pessoal, também tem um link do grupo que você pode entrar para receber informações, e tem o link do YouTube para você ver todos os vídeos que nós fizemos até hoje. Então é uma maneira de nós estarmos conectados, nós somos herdeiros da unção que nós honramos. É claro que eu não quero que você se sacrifique e se prejudique para me abençoar. Mas se Deus tem te abençoado, a Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia. Nós vivemos da fé e o que estamos fazendo aqui é ministério. Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz: aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Se nós acreditamos na palavra, temos que nos mover nela. Gente, faltam 2 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Estarão comigo hoje às 8 da noite. Quem quiser falar comigo no WhatsApp está aqui em cima, o link da bio. Vamos estreitar relacionamento, gente. Vamos estar próximos. Deus une pessoas com propósitos. Qual a essência para para ato profético para o ambiente? Não tem essência certa não. Não existe isso não, tá, pastor Correia? Prepara um sprayzinho aí com... Pode usar, se quiser mandar fazer, pode usar aloés, nardo, mirra, bálsamo, cálamo. Não tem problema nenhum. O importante é você fazer. Se quiser usar sem essência também, sem aroma, às vezes é bom fazer sem aroma também. Não tem problema nenhum. Eu acho que em breve eu farei outras lives sobre ato profético, dando orientações mais práticas para você praticar na sua empresa, na sua casa. Faltam 2 minutos, gente. Já apareceu o cronômetro aqui. Tá? Preciso de vocês hoje à noite, às 8 da noite comigo aqui na live, sobre o meu livro. Também preciso de vocês amanhã, às 5 da tarde, com o apóstolo Gelson Becker. Vocês não têm ideia, irmão, desses irmãos que estão falando comigo aqui são tremendos, são famosíssimos, são importantíssimos no reino. Se vocês quiserem se aproximar de mim, meu WhatsApp está aqui em cima. Ah, não sei teu número, irmãos, é só digitar ministérioricardoRibeiro.com.br no Google. Ministério Ricardo Ribeiro, vai aparecer um monte de botãozinho, o meu WhatsApp, vai aparecer vídeo, tudo tá ali. Quer me encontrar? É só botar ministérioricardoRibeiro.com.br. Deus abençoe, gente. Deus abençoe vocês. Estou tão feliz. Eu estou cansado, porque esse trabalho que nós estamos fazendo aqui diariamente é um trabalho de guerra espiritual. Suga muito de nosso espírito. Semana que vem vai ser muito forte. Tem muita live poderosa, tanto nessa semana quanto na semana que vem. Eu acho que isso não vai parar tão cedo, mas está valendo a pena, porque eu sei que o ministério de vocês nunca mais será o mesmo depois dessas lives. Essa é a minha missão, tá bom? Então me chamem lá no WhatsApp,
e que Deus continue abençoando vocês. Valeu, gente. Obrigado, tá? O nome que eu não citei, considere amado por mim também. Silmara, Wallace, Apóstolo Escarabelo, Pastor Beto, Miss Maria Norma Correia, Rafael. Amém? Abraço. Tchau, tchau.